Quando nós andamos com Deus, uma das coisas que nós podemos ter certeza é que nunca vai faltar nada. O Salmo 23, que é um salmo tão conhecido, o Senhor é o meu pastor e nada. Eu tenho uma visão desse salmo assim: o Senhor é o meu pastor, se eu ficar doente, não vai faltar cura. O Senhor é o meu pastor, se eu ficar desempregado, não vai faltar provisão, não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar nada, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo, ele não é a garantia de que você não vai passar por nada difícil, porque muitas vezes nós lemos nesse sentido. Nós lemos o salmo declarando que não vamos passar por nenhuma situação difícil, mas aí, para você chegar neste ponto, você já estaria no céu, porque é lá na eternidade que nós temos as promessas, uma delas: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E isso vai ser na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, nós estaremos sujeitos a passar problemas, dificuldades, perdas, tristezas. E qual vai ser o nosso diferencial, nós que servimos a Deus? O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. No dia da solidão não vai faltar abraço, não vai faltar a presença, porque um dos nomes de Deus é Emanuel, Deus conosco, aleluia. Não vai faltar. Eu contei do meu livro agora, quando eu estava nesse estado de luto. Todos nós temos que viver o luto, é saudável viver o luto, mas não é saudável ficar no luto. E eu fiquei no luto, e eu fiquei alimentando coisas que a minha mãe não ia ver, coisas que a minha mãe não ia experimentar, viagens que eu queria fazer com ela, presentes que eu queria dar, porque nós tivemos uma vida muito simples, né? Minha mãe teve uma vida muito difícil na infância e na juventude, muito difícil mesmo. Foi órfã de mãe e sofreu muito na vida. Ela aceitou a Jesus com 17 anos, aí que começou as coisas melhorarem para ela, mas mesmo assim foi uma vida de muito esforço. E aí eu sonhava, eu estava com uma empresa, eu tinha uma empresa de turismo, fazia grandes eventos corporativos, formatura de escola, eventos de igreja, acampamentos, encontro de casais, fazia vários tipos de eventos grandes. E eu sonhava, agora eu posso levar minha mãe para passear, meus pais, eles chegaram a fazer algumas viagens com a gente pelo Brasil. E ela foi com 50 anos de idade. E eu deixei aquele luto entrar, remoendo, pensando em coisas que a terra poderia proporcionar para minha mãe, sendo que Deus, na sua infinita glória e eternidade, não é comparável o que Ele tem reservado para mim e para você. Nada nessa terra, por melhor que seja, poderá se comparar ao que está esperando o cristão lá na eternidade. E isso é se alimentar do luto. Ficar, ele não vai fazer isso, ele não fez isso, ela não fez aquilo. Mas agora ela estava muito melhor. Ela não precisava da alegria dessa terra que é sempre momentânea, porque um dia a gente recebe uma alegria, outro dia uma notícia difícil. Lá ela está alegre todos os dias. E eu fui me alimentando desse luto, eu entrei em depressão. Fiquei doente, eu desmaiava, tinha ataque de pânico, taquicardia. Fui no cardiologista, fui em vários especialistas, eles não achavam nada na minha saúde que justificasse aquilo. E um dia um médico, amigo do meu esposo, da família do meu esposo,
disse para mim: olha, você é crente e você tem que usar a sua fé, porque a tua doença está aqui, ó, está aqui, ó. E ali eu fui desafiada. Ali eu voltei para casa e numa madrugada eu fui orar. Sabe o que eu percebi? Que há muito tempo eu não me quebrantava na presença de Deus, eu só murmurava. Repete comigo assim: murmuração não é oração. Porque murmuração é só a gente reclamar. Às vezes só porque a gente põe o nome de Deus no meio da reclamação, a gente acha que está orando. Não, você está reclamando, você está murmurando. Você não vai receber nada murmurando. E ali eu me derramei na presença de Deus naquela madrugada, pedi perdão. E sabe o que Deus disse para mim? Ele me disse: eu sou Jeová Rafá, eu tenho cura para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho cura. Ele disse para mim: sua mãe já está curada eternamente, agora eu tenho cura para você. Você crê? E eu respondi: creio em ti, Jeová Rafá. E dessa madrugada nasceu um louvor que eu lancei no CD Milagre, depois no meu segundo CD. E naquela madrugada eu passei na presença de Deus, acordei de manhã melhor, e no outro dia fui melhor, no outro dia melhorando. Mudei algumas coisas na minha vida que os médicos me passaram, me receitaram, medicações, alimentação, fazer exercício, tudo aquilo que a gente não gosta, né? E sabe, o Senhor foi me curando dia a dia. E o diabo que queria me paralisar quando eu estava gravando o meu primeiro CD, ele que ficou lá atrás, porque eu estou aqui hoje. Eu tenho hoje um testemunho. Não gravei um CD não, gravei vários CDs. Agora nem é CD mais, agora é EP. Eu avancei, eu caminhei, eu fui avante, eu fui à frente, eu fui em direção ao meu futuro, eu fui em direção à minha promessa. Eu não fiquei no passado. Hoje Deus me traz aqui para te dizer: Deus proverá. Sai desse passado, sai desse sofrimento, sai desse dia que você passou por essa decepção. Saia disso, Deus proverá. Quantas vezes ficamos lá lamentando: ai, se fosse assim, ai, se desse certo, ai, se. Esse se tem atrapalhado a sua vida. Não, tira esse se da sua vida e declare: vai acontecer, vai acontecer. Romanos 8 diz: somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Eu vou avançar, eu vou andar, eu vou em direção ao meu futuro, em nome de Jesus. Se eu tivesse parado hoje, eu seria uma pessoa que falava: nossa, e se eu tivesse gravado? E se eu tivesse feito aquele CD? Porque quando eu fiquei doente, eu parei com tudo. Saí da escala do louvor da igreja, parei de cantar. E quando eu comecei a melhorar, nós voltamos a fazer o CD. Ele estava tudo pronto já. Minha mãe foi comigo nas fotos, tudo. Já estava tudo pronto. Aí a gente não tinha dinheiro para terminar o CD, fazer a capa e mandar para a fábrica e mandar fazer os CDs. Mas o Senhor é meu pastor e nada me... Deus proverá. Deus proverá. Nós tivemos uma ideia. Aí meu marido fez uma carta bem bonita, impressa num papel, tipo um convite de casamento, sabe? Aí a gente chegou para alguns empresários da igreja que a gente tinha amizade e deu. E esse convite era um convite para a pessoa ofertar na nossa vida, contribuir para que a gente mandasse o CD para a fábrica. Os primeiros a gente entregou morrendo de medo.
Quando eles abriam, o sorriso vinha aqui. Finalmente! Eu não aguento mais esperar o CD dessa ministra de louvor. Eu vou abençoar. E um abençoou, e outro abençoou, e outro abençoou, e outro abençoou. O CD foi para a fábrica. Em 15 dias, nós vendemos as primeiras 10.000 impressões para a glória de Deus. Sem rádio, sem TV, sem nada. Os jovens da igreja iam na rua com as caixas de CD, vendendo um CD para mim, vendendo CD na porta da igreja. As igrejas começaram a nos convidar para cantar aqui, para cantar ali, e o Senhor proveu. Deus proverá. Eu não sei como vai ser com você, mas eu sei que vai acontecer. Abraão estava ali levando uma oferta ao Senhor. Que oferta, hein? Que oferta! Um sacrifício. Mas Deus estava ali testando a fidelidade de Abraão. A fidelidade de Abraão. Porque depois lá no Novo Testamento Jesus fala em Mateus 6: buscai primeiro o reino de Deus. Quando você dá o primeiro para Deus, como Ana fez. Ana estéril, está no altar orando, pedindo um filho. De repente ela fala: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu te devolvo ele. E ele vai viver na sua casa todos os dias. Quando a gente dá o primeiro, quando a gente oferece ao Senhor, Deus provê para si o cordeiro. E Deus provê para você também. E Abraão ali passa por esta prova de fé. O que será que ele não pensou naquele caminho como homem, como humano? Que ele era humano, né? Mas todos os pensamentos humanos não foram superados pela fé e a certeza de que no momento certo Deus ia fazer algo, Deus ia agir. Como Deus tem agido na minha vida, eu profetizo nessa noite, Ele vai agir por você. Abraão não murmurou, Abraão não reclamou, Abraão não questionou. Ele ofereceu. E quando ele menos esperou, estava ali o cordeiro preso, entre os arbustos ali, prontinho, preparadinho, aleluia, para que Abraão adorasse a Deus. Deus não deixou Abraão sem adorar. Isso que eu acho incrível, porque Deus poderia ter falado: não, Abraão, levanta essa mão, como Deus falou, né? Não precisa. Não, mas Deus foi lá e proveu. Por isso que na crise não deixe de dar oferta. Na crise não deixe de dizimar. Deus proverá. Eu tenho um testemunho da minha sogra. A minha sogra é aquela viúva da moeda. A minha sogra nunca trabalhou na vida. Tinha um estudo aquele estudo antigo para ser professora, como que chamava? Magistério, né? Mas ainda no tempo dela, o magistério acho que era até a 6ª série, uma coisa assim. Fazia a 4ª e depois fazia mais uns 2 anos, né? Isso em 1940, gente, 50. E ela dava aula lá na fazenda, no sítio. Depois, quando ela mudou para São Paulo, ela fez um curso na APEC, né? A APEC é uma instituição bem antiga que forma professores de evangelização da Bíblia, né? Com figuras. Então ela dava aula nas escolas estaduais sobre salvação. E ela deu muita aula, plano de salvação, aula da Bíblia, dos evangelhos para crianças. Então ela nunca trabalhou, mas sempre que sobrava um troco, uma moeda de alguma coisa que meu sogro dava para ela comprar, ela guardava e ela dava o dízimo daquele troco. Ela sempre tinha uma moeda de oferta. Meu marido fala que a gavetinha dela era sagrada,
que não podia mexer, senão apanhava, que aquelas moedas eram do Senhor. Sabe o que aconteceu um belo dia? O irmão dela era construtor da igreja presbiteriana, que eles são presbiterianos de nascença, e o irmão dela era construtor da presbiteriana, e ele estava construindo um colégio Mackenzie, lá em Alphaville. E aí a direção do colégio falou para ele: olha, você monta uma equipe e coloca para assumir a cozinha, porque nós vamos ter aula integral, vai precisar de alimentação, não só de lanchonete. Tá bom. Ele montou uma equipe e não deu muito certo. E aí um belo dia ele bate na porta da minha sogra. Repete comigo: Deus provê? Não deixe de ofertar, mesmo que seja moeda. Deus proverá. Ele chega para minha sogra e fala: irmã, tô com esse problema, a responsabilidade é minha, preciso montar uma equipe, você não consegue? Eu falo: consigo, a gente está acostumado aqui, família é grande, só o pai dela teve acho que 14 filhos, o último que ele teve, ele tinha 80 anos de idade. Fundador da presbiteriana lá de Tatuí, evangelista. Meu marido tem um primo da idade dele. E aí, não, a gente consegue se organizar. Então, mana, essa empresa é sua. Procura um contador, abre uma empresa. Essa empresa é sua. Ela nunca trabalhou, não tinha faculdade, mas ela tinha uma aliança no altar. Quem tem aliança no altar, Deus proverá. Deus proverá. Aplauda mesmo ao Senhor. E aquela mulher simples assumiu uma cozinha. Eu não tenho precisão, mas deve ser mais de 4.000 alunos hoje. E ela trabalhou lá naquela cozinha mais ou menos até 1998, 99. E ali ela comprou a casa dela, comprou o carro dela, viajou, os filhos cresceram, também trabalharam ali. Eu trabalhei lá também, servia lanche lá para Vanessa Camargo, para Camilinha, filha do Zezé de Camargo, comia no meu colo, eu dava almoço na boquinha dela, até eu trabalhei lá, né? Eu era a tia da lanchonete também, viu, gente? Já fui a tia da lanchonete. E com muita marmita que a gente fez naquela cozinha, eu também consegui gravar os meus CDs, consegui gravar o meu primeiro LP que a gente gravou. Então, gente, Deus proverá. A oferta, Deus não vai deixar você sem a provisão para ofertar. Abraão não assou aquele cordeirinho para ele, ele ofereceu a Deus. Deus proverá. Então, um princípio muito forte que eu quero frisar aqui para você: não questione, não murmure, não reclame, Deus proverá. E o segundo grande princípio que eu quero encerrar falando para você é a gratidão. É a gratidão. Eu quero mostrar para você aqui na palavra de Deus alguns milagres que o Senhor operou só agradecendo. A palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai. Então agradeça. Agradeça. Seja grato em tudo, porque a gratidão, ela vai abrir o espaço para o milagre. Quem tem motivos para agradecer aqui, diga amém. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que quando Jesus contemplou aquela multidão, a Bíblia diz que eram 5.000 homens. Imagina, mulheres e crianças. Naquela época não tinha Netflix. Então você imagina, né? Os casados namoravam muito, tinham muitos bebês. Cada família devia ter 5, 6, 7, 10 crianças. Era muita gente. E Jesus ali falou: olha, a gente não pode despedir
essa multidão sem comer. E pessoas que estavam ali do lado de Jesus falaram para ele: mas mestre, não tem dinheiro para comprar comida para toda essa gente, e não tem nem onde comprar, não tem nenhum lugar que fabrique tantos pães assim. Olha só, uma pessoa, um dos discípulos que andava com Jesus ali do lado, ficou sem entender como Jesus ia fazer aquilo. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, que quando falaram: olha, tem um menino ali. Você conhece a história, mas eu quero te levar a esse ato de Jesus. Jesus pega os pães e os peixes, e ele tinha poder para, sei lá, 1, 2, 3, apareça peixes nas mãos de todo mundo. Tinha poder para fazer isso? Tinha, né? Que ele era Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele levantou e disse, e Jesus, tendo dado graças, compartilhou. Ele agradeceu. Ele agradeceu antes do milagre. Ele deu graças. E aquela gratidão provocou a multiplicação. E as pessoas que estavam ali foram entregando aqueles pães, aqueles peixes, e eles foram se multiplicando e até sobraram. Então agradeça, porque na gratidão Deus proverá. E ainda vai sobrar. Fala para alguém que está ao seu lado isso: ainda vai sobrar, hein? Fala: Deus proverá e ainda vai sobrar. Deus proverá e ainda vai sobrar. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. E um dos mais lindos que eu quero falar para você é quando, aleluia, Jesus recebe a notícia que Jairo morreu. Jesus chega ali naquele lugar e ainda tem que ouvir de Marta: ah, Jesus, se tivesse vindo antes. Mas Jesus chega na hora certa. Ele provê na hora certa. E a Bíblia diz que tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, te dou graças, porque sempre me ouves. Lázaro, sai para fora. Jesus não gritou, Jesus não fez fogo, não fez vento. Ele poderia fazer, não fez nada. Ele primeiro agradeceu ao Pai. Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. Morto, ressuscita. Deus provê vida, e vida com abundância. Dê um aplauso ao Senhor, porque hoje Deus tem vida para você. Vida para você. Agradeça. Agradeça, porque a tua gratidão pode trazer alguém da morte à vida. Seja grato. Seja grato a Deus, seja grato às pessoas. Uma gratidão, um ato de gratidão, você pode tirar uma pessoa do fundo do poço e trazer ela à vida. Seja grato, agradeça, porque Deus proverá sempre.